Bom, questão número 7 da prova da AFA de 2019. Ele, deixa eu ler aqui o enunciado. O enunciado é o seguinte. Primeiro a gente tem que considerar essa figura aí, né? Considere no plano cartesiano a figura que está aí, em que os segmentos horizontais são paralelos ao eixo X. Então, os horizontais aí, todos paralelos entre si, paralelos ao eixo X. E os verticais, todos paralelos ao eixo Y. Então, tenho várias horizontais, várias verticais. Sabe-se que... Aí eu resumi aqui esse sabe-se que dele. Primeiro ele disse, os comprimentos de segmentos consecutivos da poligonal, que começa na origem, que ele chamou de O, e termina no ponto Q, formam uma progressão aritmética decrescente com primeiro termo A1 e razão R, sendo que essa razão é um número de menos 1 sobre 15, entre menos 1 sobre 15 e 0. Então, o que ele está dizendo? Eu tenho uma poligonal aí montada, que é aqui o OA, depois AB, depois BC, depois CD e assim vai indo. Os comprimentos desses segmentos formam uma PA. É isso que ele disse. Então, isso aqui é o primeiro termo da PA, esse comprimento vai ser o segundo termo da PA, esse comprimento vai ser o terceiro termo da PA, e assim a gente vai indo. Outra coisa que ele diz é que dois comprimentos consecutivos são sempre perpendiculares. Bom, isso ele já tinha dito antes, né? Se isso aqui são verticais e aqui são horizontais, claro que esse segmento é perpendicular a esse, aí agora vai ser perpendicular a esse, vai ser perpendicular a esse e tudo mais. Então, não tenho segmentos perpendiculares, porque eu tenho horizontais e verticais. E também outra coisa que já está implícita, pelo que ele disse antes, é que o OA, ele está chamando de A1, isso vai ser o primeiro termo da PA. O AB, que é o segundo segmento, é o que ele chamou de A2. O BC é o A3, né? É o terceiro termo. E vai até o final. Aqui ele até ajudou a gente, né? Porque a gente não vai precisar ficar contando. Ele disse assim sucessivamente até o PQ, que é igual a A16. Se você ficar contando aqui, você vai ver que tem 16 termos mesmo. 1, 2, 3, 4 e tal. Mas ele já disse que no total aí eu tenho 16 termos, né? Tem 16 segmentos aí. Agora ele diz, suponha que uma formiga sai do ponto O e vai caminhando pela poligonal até o ponto Q. Então, a formiga parte da origem do ponto O00 e percorra a trajetória descrita pela poligonal. Quer dizer, ela vai seguir aqui a trajetória vermelha do O para o A, depois do A para o B, depois do B para o C, até chegar no ponto Q. Com base nas informações acima, né, muitas informações foram dadas, analise as proposições abaixo. E depois ele quer saber aqui, né, quantas são verdadeiras, basicamente. Vamos lá. Primeiro, né, já que estamos falando de PA, vale aqui revisar as fórmulas. Basicamente, a gente só tem duas, né, para PA. É o termo geral, que é o A1 mais N menos 1R, e a soma dos termos, que é o A1 mais a N vezes N sobre 2. Basicamente, isso a gente vai precisar usar aqui. Olha a afirmação 1 que ele disse aí. Ele disse que se o A1 for igual a 1 e a razão da PA for menos 1 sobre 16, então a distância total percorrida pela formiguinha vai ser 17 sobre 2 A1. Como A1 vale 1, é só 17 sobre 2 que vai sobrar, né? Então ele está dizendo que nesse caso a distância total vai ser 17 sobre 2. Bom, a distância total percorrida pela formiguinha é a soma dos comprimentos, porque ela vai percorrer isso aqui, depois vai percorrer mais isso aqui, depois mais isso aqui, mais isso aqui. Quer dizer, a distância total percorrida por ela é a soma dos 16 termos dessa PA. Só que a soma de PA, eu tenho que pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar pelo N e dividir por 2. Então, primeiro eu preciso descobrir quem é o A16, que é o segmento final aqui, o PQ. E para isso eu uso o termo geral. O A16 é o A1 mais N menos 1R. O A1 é 1 e a razão é menos 1 sobre 16. Aplica, tu vai ver que o A16 vai ser 1 sobre 16. Então, o último comprimentozinho ali, PQ, vai ser 1 sobre 16. E a soma da PA é o primeiro termo, mais o último, vezes o número de termos, são 16 sobre 2. Isso, de fato, né, aqui vai dar
17 sobre 16, vai cortar um 16, vai sobrar 17 sobre 2. Então, essa afirmação está correta, essa é verdadeira. Próxima afirmação dele, ele diz que para a posição ali do ponto L, ele está chamando o ponto L de XY, o x do ponto vai ser menos 6R. Vamos olhar aqui no desenho, para você não se enrolar. Observe o seguinte, como é que eu acho o x do ponto L? Vai partindo do zero. Como é que ele chega no ponto A? Para chegar no ponto A, ele anda, isso aqui, né? O x do ponto A é a própria razão. O x do ponto A é o próprio valor do A1, quer dizer, porque isso aqui, o OA é o primeiro termo da PA. Então, qual é o valor do x do ponto A? É o A1, primeiro termo da razão, primeiro termo da PA. Aí, do A para o B, o x não muda, né? Ele mudou o y do A para o B, mas não mudou o x. E aqui lembra que, né, ele andou A2, mas esse A2 ele andou só no eixo y. Agora, do B para o C, essa distância aqui vira A3, né? Todas as horizontais, eu vou ter aqui o A1, aí aqui é A2, vertical, aí depois na horizontal de novo o A3, aí ele vem A4, que está na vertical, aí vem na horizontal o DE, que vai ser A5. Todos os segmentos horizontais são termos de índice ímpar da PG. Da PG não, da PA. Então, a primeira coisa que você tem que ver é isso. Toda vez que eu estou na horizontal, e por que eu estou pensando em horizontal? Porque ele falou do x do ponto. Toda vez que eu estou na horizontal, eu estou falando de termos ímpares, termos de índice ímpar dessa PA. E para eu chegar no ponto L, você tem que ver o seguinte. Para chegar no A, ele anda A1 para a direita. Então, é somando. Do B para o C, ele anda A3, mas agora para a esquerda. Então, para chegar no x do ponto C, eu teria que subtrair o A3. Eu estou aqui nesse x, que era o A1, e daqui para cá eu volto. Então, tiro o A3. Então, por isso que eu botei aqui menos A1 menos A3. Aí aqui manteve a horizontal, manteve a vertical. Aí dali para lá, ele agora está andando A5 para a direita. Esse movimento aqui foi para a direita. Esse movimento do B para o C foi para a esquerda. Agora, quando eu vou do D para o E, vai para a direita de novo. Então, agora o X vai aumentar a 5. Aí aqui manteve, aí agora daqui para cá, ele anda de novo para a esquerda. Tirando o próximo depois do A5 de índice ímpar vai ser o A7. Aí manteve, agora daqui para lá, ele anda para a direita. Então, vou somar o A9. Aí manteve, agora do J para o L, que é a última perna dele, eu vou andar para a esquerda. Depois do A9, e índice ímpar, vou tirar A11. Então, eu tenho aqui para a esquerda o A1, o A5 e o A9. E eu tenho para a esquerda, não. Da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, eu vou ter o A1, o A5 e o A9. E da direita para a esquerda, eu vou ter o A3... Depois eu vou ter ali o A7 e vou ter o A11. Então, o que eu estou dizendo é, o x do ponto L é A1 menos A3 mais A5 menos A7 mais A9 menos A11 e assim vai. No caso, termina no 11. Mas é isso que o importante é o raciocínio ali. Se ele tivesse parado, se ele quisesse, por exemplo, o x do ponto P, a gente continuaria ali o raciocínio. O importante é você ver isso, que eu estou sempre alternando. Hora ele está andando para a direita, hora ele está andando para a esquerda. Então, hora está somando, hora está subtraindo. Andou para a direita, está somando. Andou para a esquerda, está subtraindo. E pensando na horizontal, que é o x do ponto, eu estou sempre nos valores de índice ímpar dessa PA. Então, esse é o x do ponto. A1 menos A3, mais A5 menos A7, mais A9 menos A11. E aí você não precisa nem ficar abrindo muito. O que dá a diferença de A1 menos A3? É menos 2R. Porque do A1 para o A3, a gente tem que somar 2R. Então, se fosse A3 menos A1, seria 2R. Como eu estou fazendo ao contrário, fica negativo. Então, do A1 para o A3, menos 2R. Mas do A5 para o A7 também é menos 2R. Porque não importa os números. O que importa é que eu estou fazendo uma variação de dois termos. Do A5 para o A7, eu estou andando para frente dois termos.
Então a diferença também é menos 2R. E do 9 para o 11 também, a diferença é menos 2R. Então aqui essa soma vai dar menos 2, menos 2, menos 2, de fato menos 6R. Outra afirmação verdadeira. E por fim, eu acho que a afirmação 3, acho que é a mais rápida de todas, ele diz que a distância percorrida pela formiga do A até o C é 2 mais 3R, se a gente estiver supondo que o A1 vale 1. Veja, do A para o C é muito rápido, né? Do A para o C, ele vai fazer esse segmento aqui, que é o A2, e esse, que eu já tinha botado aqui, o A3. Então, do A para o C, ele só anda A2 e A3. Então, por isso que eu estou dizendo que a distância é só somar A2 com A3. Só que o A2 é o A1 mais R. Só que o A1 vale 1. E o A3 é o A1 mais 2R. Só que o A1 vale 1. Então, acabou. 1 mais 1, 2. R mais 2R, 3R. Essa afirmação também é verdadeira. Logo, eu descubro aí que todas as afirmações que o enunciado deu são verdadeiras. A letra que diz isso é a letra C. Todas as afirmações são verdadeiras. Beleza? Valeu!